Olá, este é o Ponto de Vista pela TV Câmara Campinas e o nosso tema de hoje é a felicidade. E para falar disso eu recebo aqui em nossos estúdios 3 convidados. O Newton Gumurtky, que é antropólogo e budista, a Nádia de Castro, representando a organização Brahma Kumaris de Campinas, e o psicólogo Evandro Aranha. Sejam bem-vindos os 3. Obrigado. E para começar o nosso programa, acho que a primeira pergunta é o que é felicidade? O que é, Newton, para os budistas, a felicidade? Bom, eu agradeço o convite de estar aqui, estou pretendendo dar meu testemunho aqui da minha prática budista e o que consegui aprender, inclusive, sobre a felicidade através da prática budista. Numa abordagem mais imediata, a gente poderia dizer que a felicidade é um estado mental onde não há sofrimento, onde estados mentais que nos levam à falta de paz, à raiva, à confusão mental, falta de clareza, esses estados não aparecem. A pessoa que tem paz mental, ela tem felicidade. E uma das práticas essenciais do budismo justamente é cultivar estados mentais virtuosos, que afastam o sofrimento e nos trazem a felicidade, né? Buda deu ensinamentos que são chamados de Dharma, e a palavra Dharma justamente significa isso, proteção do sofrimento. Nos protegendo do sofrimento através de estados mentais virtuosos, a gente alcança a felicidade. E Nádia, a Brahma Kumaris, ela compartilha da mesma visão da felicidade? Sim, né, como eu estava ouvindo e prestando atenção e com muita admiração, porque tem várias coisas em comum em relação ao budismo com a Brahma Kumaris, né? Mais ainda pela questão da prática da meditação, onde a meditação da Brahma Kumaris é uma meditação Raja Yoga. Só que para nós a felicidade é um estado de espírito. Nós acreditamos que nós somos seres felizes. A nossa essência é felicidade, a nossa essência é ser um ser divino. Mas o que acontece é que nós distanciamos da nossa verdade. E a partir do momento que eu começo a distanciar, e o que é o distanciar? Começo a viver as ilusões de estar ser humano, de achar que a felicidade é ter alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas para nós não. Para nós a felicidade é ser. E para que eu possa sair do externo e voltar na essência, é necessário a prática do autoconhecimento, a prática da percepção, que aí tem muito a ver com o budismo, porque está relacionado na questão do lado de como você olha o mundo, que está relacionado à mente. E para a psicologia, Evandro? Olha, Marco, muito obrigado pelo convite, obrigado de participar de um tema tão gostoso e tão importante para a própria vida, né? Para o próprio ser humano. A psicologia ela tem um olhar sobre essa questão da felicidade, às vezes um pouco controverso, mas para mim a felicidade é uma decisão. Não importa o que aconteça na sua vida, aonde você esteja, você decide ser feliz. A Nádia colocou muito bem que o ser humano nasceu buscando algo que está dentro. E é verdade. Às vezes a gente olha para todos os lugares, menos para o lugar mais importante, que é internalizar, que é olhar para o lado, que é entender a importância de ser útil. E isso tudo traz felicidade. A questão da felicidade, quando eu digo que é uma decisão, ela está muito ligada à questão de você buscar em qualquer situação da sua vida, em qualquer lugar ou em qualquer decisão, você buscar um olhar mais bonito. Geralmente as pessoas chegam contando para você o que elas têm de pior e elas se esquecem daquilo que elas têm de melhor. E é isso que faz o mundo valer a pena, a vida ter o seu desenvolvimento. Não é o que não pode, é o que eu quero, é o que pode. São as grandes oportunidades que a vida dá, que a natureza mostra, que Deus nos concede, né? Seja qual for a concepção que as pessoas tenham de mundo. É uma decisão. Ninguém pode, mesmo que te aprisionem, mesmo que te coloquem numa situação muito
complicada fisicamente, mas você pode desenvolver e ter, a partir da tomada da decisão, da questão da felicidade. Então a felicidade não é uma utopia, ela existe e depende da pessoa. Ela existe, depende da pessoa, e é interessante essa sua pergunta, porque as pessoas geralmente dizem assim, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar tal carro, eu vou ser feliz. E é engraçado que as pessoas se esforçam tanto para fazer isso, e quando chegam lá, não é aquilo, né? As pessoas imaginam que, por exemplo, se você tiver um problema, aquilo vai ceifar a sua felicidade, vai acabar com a sua vida. Tivemos vários exemplos, por exemplo, vou citar um exemplo, o Nelson Mandela. Ele passou quase que a vida toda dentro de um cubículo como uma pessoa, um terrorista, né? E foi surpreendente ele não externar uma coisa que seria óbvia, como o ódio, por exemplo. Ele externou a tolerância, o amor, o Holocausto. O Holocausto foi uma coisa terrível, né? E a gente fala do Holocausto que teve com o povo hebreu, mas existem outros holocaustos. Um grande pensador, Viktor Frankl, escreveu um livro chamado O Sentido da Vida, e ele foi vítima do Holocausto. E ele tomou a decisão, naquele horror, né, de Auschwitz, ele ficou preso em Auschwitz, ele tomou a decisão de aprender alguma coisa, não morrer e buscar melhorar de alguma forma. Então não importa onde você está, importa aquilo que você quer fazer, é uma decisão. Mas então daí, também já perguntando para os três e para a Nádia e para o Newton, o que seria a não felicidade, então, diante de tudo isso? Diante de todos os problemas que existem, existe a não felicidade? O que seria isso? Então, é interessante, né, que e também compartilhando em relação àquilo que o Newton colocou, para nós a não felicidade, né, essa ausência de felicidade é quando a gente fica envolvido nas ilusões. Quando a gente fica escravo ou na codependência do mundo externo para ser feliz. E o mais bacana nisso tudo é que eu percebo que quando eu vivo em função desse estado externo de me sentir preenchida, eu me escravizo. Então, o que é ser feliz? É ter a liberdade de ser. E o que é não ser feliz? É ficar escravo na codependência do humano. Porque nós temos uma forma de perceber e de viver eu sou um ser espiritual que vim para ter experiências humanas. E não que eu seja um ser humano que agora quero ter uma experiência espiritual. Vou meditar, vou rezar, vou fazer uma devoção ali. Não, é ao contrário. Eu sou um ser espiritual. Ao ficar vivendo o lado humano e das dependências humanas, e a partir daí vem a raiva, não é, Newton? Vem a ganância, vem o apego, os medos, a preguiça, enfim. Essas sensações que estragam a felicidade faz com que eu viva a não felicidade, que poderíamos colocar como uma nomenclatura, tristeza. Mas tem como a gente controlar isso, Newton? Essa preguiça, essa raiva, essas coisas que levam a essa tristeza? Bom, assim esperamos, né? Como controlar, na verdade, sim. A pergunta acho que é como controlar. Como controlar, essa é a grande chave que todos nós buscamos, né? Uma vez que cada um de nós e todos nós experienciamos em algum momento da vida momentos infelizes, né? Momentos de sofrimento, isso por várias causas, né? Mas assim, a condição humana inerentemente traz algumas situações de sofrimento. Todos nascem, envelhecem, adoecem, morrem, né? São, de alguma forma, situações que trazem algum sofrimento. As pessoas sempre são separadas daquilo que gostam, daquilo que querem ter, ou de objetos, ou de coisas, ou de pessoas, né? A gente vai se separar de alguém que gosta, por exemplo. E também vai ter que conviver com alguém que não gosta, ou com alguma situação que não gosta. Então, o sofrimento, de alguma maneira, é inerente à condição humana. Mas um dos ensinamentos budistas mais importantes é que
tudo depende da mente, né? Tudo depende, não há nenhuma situação exterior ao que você projeta na sua mente. Então as causas de felicidade não devem ser procuradas externamente à nossa mente, né? Então muitas vezes as pessoas não conseguem ser felizes porque buscam a felicidade, procuram o lugar errado. Isso, como o Evandro falou, verdade, né? Ela projeta em alguma alguma coisa, porque se você comprar um carro e achar que aquilo é fonte de felicidade, é comum. Você compra um carro hoje, amanhã você quer outro, quer outro, quer outro, e se fosse comprar um carro fosse realmente fonte de felicidade genuína, quanto mais carros você comprasse, mais feliz você seria, né? Se fosse uma fonte real de felicidade. E não é. Proporciona apenas algum momento, né? Que na verdade esse momento que a aquisição daquele carro, a satisfação daquele desejo proporcionou, nada mais é do que a ausência do sofrimento de não ter o carro, né? Um pouco do que o Evandro falou, as pessoas, geralmente elas chegam e falam as dificuldades dela, né? Exato. Meu dia foi ruim, aconteceu alguma coisa comigo. Vou elencando. Parece que a pessoa se prende, é como se o momento de felicidade fosse menor do que o momento de sofrimento. Por que ela se prende nisso e não consegue equalizar, pelo menos? Porque viver mal é só um jeito de viver, né? É uma preferência. Ao contrário do que as pessoas pensam, você fez uma pergunta, voltando só um pouquinho, a não felicidade, né? O que é a não felicidade? A não felicidade, na minha opinião, é buscar a felicidade sem objetivo, né? Quando você tem uma meta, um objetivo bom na vida, então você consegue chegar em um porto seguro. Agora, quando se busca desenfreadamente, aí não dá certo. Voltando a essa pergunta que você fez, eu acho muito importante salientar sobre isso. As pessoas geralmente se apegam a certos dramas, falam assim, olha, a minha vida é muito difícil, eu estou preso no relacionamento, tal pessoa me persegue no trabalho, tal coisa me acontece. Isso tem o seu galardão. Viver mal só é um estilo de vida. Não existe o sadomasoquista. Existe o que gosta de apanhar e o que gosta de bater. Se o que gosta de apanhar encontra alguém que não gosta de bater, não vai dar certo o relacionamento. E o que gosta de bater, se encontrar alguém que não gosta de apanhar, é cadeia na certa, né? Ou dá uma desgraça danada. Então, quando nós falamos assim de pessoas que às vezes reclamam, de uma forma geral, elas merecem isso. Porque elas têm a recompensa disso. Aí você diz, puxa, mas parece ser duro falar assim, né? A pessoa às vezes teve uma coisa terrível na vida dela. Todos nós temos o poder de buscar a compreensão, o entendimento, a serenidade e a gentileza através de coisas simples. Sabe, Michael, dá um trabalho danado você ser humilde. Tem 3 posturas na vida que todos nós temos e que quando nós escolhemos a principal, a vida flui bem. Uma é a humilhação, é aquela pessoa que só olha para baixo. Olha que interessante, ela só olha para baixo, ela só reclama. A outra é o oposto, que seria a arrogância, ela olha para nada, ela olha para cima, ela acha que Deus é o espelho. Então ela olha para Deus achando que ela está olhando para ela mesma. E a outra postura é a humildade, onde você olha para todos os lados, inclusive para si mesmo. Engraçado que tanto a pessoa de estado de humilhação quanto a arrogante são iguaizinhas. Só falam de si. A pessoa que gosta de um estado de humilhação, ela fica, olha, isso me aconteceu, fui multado, não deu certo, papapá, né? Tal pessoa me impediu disso, daquilo, desse, aquele outro. Só fala dela, ela só olha para o umbigo. A pessoa que é arrogante, ela só fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou esse, aquele outro, sendo que ela não é nada. A humildade é quando você se coloca no mundo, se reconhece e olha para si mesmo. Então, eu costumo ilustrar da seguinte forma. Digamos que você vê uma moça bonita e diz assim para ela, puxa, como você é bonita. Se ela é uma pessoa que está apegada à questão da humilhação, ela diz, imagina, o que é isso, a impressão sua? Bom, então você é o quê, né? A arrogante diz assim, bom, eu sou bonita, mas não sou pro teu bico. Agora, a humilde, ela agradece, fala, muito obrigada, né?
E tal como você é inteligente. Obrigado. É uma forma de estar. Mas aí dentro disso que você falou, acho que, não sei se a Nádia pode responder, a pessoa ela se prende tanto nesses 3 perfis que ele passou, quanto no sofrimento. A pessoa, como se a mente dela ficasse programada para aquilo, ela se acostuma ao sofrimento. O sofrimento passa a dar prazer para ela, a tristeza passa a dar prazer? Com certeza. É interessante que, através dos nossos cursos, né, através do autoconhecimento, porque a prática da meditação para nós, do Raja Yoga, a base é o autoconhecimento. E o autoconhecimento está relacionado a se sentir digno. Então, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa que tem que começar o quê? A me estimar. Então, a partir do momento que eu crio essa autoestima, eu começo a quebrar o hábito, porque é um hábito, é uma rotina, é um hábito. E o pior de tudo, que quando a gente está nesse envolvimento de hábito, de sofrimento, ó vida, ó azar, aquele síndrome de avestruz que só vê o mundinho dentro daquele buraco, ela não percebe, sabe? Ela não percebe, né, Evandro? Não percebe que ela está vivendo num mundo da escuridão, porque falta uma luz, falta um clarear. Fala assim, hello, para, você tem capacidade de sair dessa história. Você pode, venha, vamos juntos, vamos para a busca daquilo que você é. A gente já volta a seguir falando disso que a Nádia estava falando, como sair dessa escuridão, dessa tristeza. Ponto de vista volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Lá o ponto de vista está de volta e hoje o nosso tema é felicidade. Anteriormente a gente estava falando do sofrimento e da tristeza, que a pessoa ela acaba entrando nesse sofrimento. Existe um tipo de reprogramação para a mente, para a pessoa sair disso? Como é que o budismo vê isso, trata? Essa reprogramação que é termos modernos, né, de a gente reprogramar esse software, ele já tem milênios, né, que é justamente as técnicas de meditação, né? A meditação, para os budistas, é uma maneira de você treinar a sua mente em se familiarizar com objetos virtuosos, né? Uma vez que a gente entende que não há causa de felicidade fora da mente, tudo depende da sua mente, ou seja, você não conseguirá jamais mudar as condições externas, mas você pode mudar a sua mente para encarar essas condições externas, eventualmente adversas, de uma maneira mais tranquila, mais serena. Então você pode treinar a sua mente para fazer isso. A meditação é um treino da mente. Então podemos meditar em paciência, podemos meditar em compaixão, podemos meditar em apreciar os outros. Todos esses são temas budistas de meditação. Ao desenvolver essa técnica, esse treinamento de meditar e aproximar a sua mente, familiarizar a sua mente com esses estados, naturalmente a sua mente vai reagir positivamente quando tiver alguma situação externa que poderia potencialmente te causar sofrimento. Por exemplo, a pessoa que medita, faz um treino de meditação bem focado em paciência. Ela se familiariza com isso. De tal maneira, a paciência a gente considera como sendo o oponente da raiva, né? Então, a pessoa que está treinada nesse estado mental, assim que ela se depara com uma situação que pode lhe causar raiva, por exemplo, ela foi fechada no trânsito, ela foi roubada, ela foi, enfim, foi ofendida, naturalmente ela
identifica esse estado e aplica paciência. Isso é uma coisa natural, é um treino. A pessoa vai reagir dessa maneira se ela treinar dessa maneira. Por isso que as técnicas de meditação, não só budista, como várias outras, são muito úteis. E a gente, particularmente os budistas, consideram que esse é um aspecto fundamental para você para você atingir resultados objetivos, tá? Para combater estados mentais negativos. Mas existe alguma coisa além da meditação, Nádia, para a gente conseguir tirar esses estados negativos? Então, nós temos esse lado, né, a nomenclatura, que é diferente entre o budista e a Brahma Kumaris, porque para nós a gente coloca a palavra, o ser espiritual. Então, nós acreditamos e sabemos que somos esse ser espiritual que é a alma, esse espírito eterno e imortal, que tem a mente que é aquela que produz os pensamentos. Só que é interessante que eu quero fazer uma mudança interna na minha história. Eu quero ser mais pacienciosa, eu quero ser mais virtuosa, né? Que tem uma ligação muito próxima do budismo e eu acho que até próxima a todo mundo querer isso, né? Você não deve ir lá com o seu consultório e falar, não, fique triste sim, chore, não, sofra. Não, fica pacienciosa, tolere, perceba que você tem um potencial de mudança na sua história. Mas em relação à meditação Raja Yoga, Raja quer dizer soberano, né? Esse ser soberano. E esse ser soberano é esse ser que tem o auto-soberania, o autocontrole. Só que o que está acontecendo conosco, né? Posso dizer de uma forma geral, nós temos uma vontade enorme de ser feliz. E o pior de tudo é que nós sabemos que um carro não dá felicidade, mas como a gente não encontra outra ferramenta, a gente vai e busca por isso mesmo. Só que a meditação Raja Yoga é uma meditação espiritual, que é através da conexão com a sua essência, quem eu sou um ser espiritual. E ao lembrar quem é o Ser Supremo, Deus, o Pai da humanidade, não é uma linha religiosa, mas é uma linha espiritual de um estudo do autoconhecimento e do conhecimento de Deus, ao ligar com esse ser puro, esse ser supremo, esse ser que tem a autoridade do poder e da verdade, essa ligação vai me dar o quê? Poder, força espiritual, para que eu possa dizer não nas ilusões, não naquilo que, o quê? Distancia da minha verdade. Então, porque sozinhos, mesmo que nós tenhamos, realmente a gente tem métodos, temos vários conhecimentos, várias disciplinas, forma de disciplinar essa mente para que a alma tenha um estado de consciência em viver esse mundo humano, mas com a concepção e a percepção de um olhar espiritual, não dá para que eu possa fazer sozinho. Para nós acreditamos que se nós não tivermos essa união com o Ser Supremo, que é Deus, nós não conseguimos tomar essa força em sair desse vício, porque a vida virou um vício. Mas também existe a união com outras pessoas, eu acredito, não sei se eu estou errado. Porque às vezes também você pega um estado de raiva, dependendo da reação da outra pessoa. Sim, concordo plenamente. Vocês todos já tiveram a experiência de que quando eu estou pensando em alguém, aquela pessoa liga para mim e você fala assim, nossa, você não morre mais. Você não morre mais, estava pensando em você. E quantas vezes a gente acorda com aquela sensação de um coração apertado, lembra da pessoa e fala para o marido, para a esposa, eu vou ligar para o João ou para a Joana, porque eu acho que nosso amigo, nosso filho não deve estar bem. Nós temos uma percepção, uma anteninha, um estado sutil de perceber como está ao nosso entorno. E nós captamos isso. Nós captamos, às vezes, a raiva de alguém e, sem ter esse controle, nós vivenciamos a consciência coletiva que está ao meu entorno. Não só ao meu entorno, ao entorno da humanidade como só. Então, só que se eu consigo perceber o que o outro tem, se eu consigo
captar o sentimento e se eu não tomar cuidado, eu vivo a raiva do outro ou a tristeza do outro. Então, por que será que eu não posso pegar daquele que não é raivoso, daquele que não é medroso, daquele que não é impuro? Por que ao lembrar de Deus e conectar-me com essa relação com Ele, como meu pai, meu amigo, meu companheiro, eu tomo a frequência vibracional de sentimentos, de pureza que Ele tem e me alimento e faço com que a minha frequência vibracional de consciência supere a consciência que o coletivo da humanidade está vivendo. Mas, Evandro, diante de uma situação de conflito, como que a pessoa pode... Isso que a Nádia está falando é fazer interessante. esse corte. Esse corte. Quando a gente está se desenvolvendo, a gente vai percebendo, por que a gente tem uma tendência a pegar os exemplos negativos? É isso que ela falou, às vezes a pessoa está com raiva, né? E você entra na raiva da pessoa, ou você atrai para a sua vida coisas que, pelo menos na palavra você disse que não gostaria, mas você acaba vivenciando aquilo. Isso serve para tudo. De uma forma geral, tem só 3 coisas que ferram a vida da gente. Se a gente puder evitar as 3, ou pelo menos algumas delas, a vida corre bem. Uma delas é esperar as coisas de onde não vem, né? Então, a gente sempre coloca sobre o outro expectativas. Não, estou namorando essa pessoa aqui e ela tem problemas de caráter, mas quando casar comigo, eu garanto que vai, né, vai melhorar. Imediatamente, eu já estou mentindo para mim mesmo, que é a segunda coisa. Quando eu começo a mentir para mim mesmo, estou esperando as coisas de onde não vem, começo a mentir para mim mesmo e já começo a bancar uma coisa que eu não sou. Porque muda meu estado de espírito. Ou eu fico com raiva, ou eu fico mais benevolente, digamos assim, falo, não, vou ter paciência, depois a vida vai virar um inferno. Porque um dia você vai chegar para a pessoa e falar assim, não, mas olha, a pessoa diz, você já me conheceu desse jeito. A pessoa tem vícios diversos, né? E você está vivendo esse circuito, essa roda. E isso gera na pessoa a questão de reclamar. Sabe que uma coisa que eu achei interessante, né? Na vida, brigar, reclamar, ok, faz parte do ser humano. Mas tem uma coisa que leva o ser humano ao profundo do poço, é o lamentar. Qual a diferença? O lamentar é uma coisa que você se apega de forma visceral e você não quer ver mais nada. Você não quer ouvir mais nada. Você quer ter uma voz apenas para aquilo. Se eu não me engano, a Ordem de São Bento, né, eu ouvi alguma coisa assim, o que gerava expulsão era justamente isso. Não era brigar, não era descumprir, não era questionar, era o lamentar. Na vida é igual. Na vida, quando você se apega ao lamento, isso faz com que a vida fique muito ruim, fique muito pesada. A vida, de uma forma geral, é muito simples. Já dizia alguém, nada é tão sofisticado na vida quanto a simplicidade. Tanto que quem se apega à simplicidade muda o mundo, né? Quando você pega um Gandhi, quando você pega Jesus Cristo, quando você pega uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, eles não eram pessoas bilionárias, eles não eram superstar, mas eles mudaram a forma de ver, né? O Siddhartha Gautama, né? O Buda, né? Exemplos de simplicidade. Eu tenho até alguém que eu acho que dá para citar, que é o Dalai Lama, que você vê a imagem dele sempre sereno, sempre feliz, ele sempre tenta passar isso. Existe essa felicidade constante? É possível todo mundo chegar nisso? Ou no mundo moderno, diante de tudo que acontece, a gente não consegue, mas é melhor tentar ser sereno e feliz o tempo todo? O que eu aprendi do budismo é que a felicidade não é uma utopia. Ela pode ser alcançada. Da mesma maneira como Buda alcançou um estado supremo de felicidade, a iluminação, alcançou o nirvana, Buda era um ser humano como todos nós, né? Todos nós temos esse potencial, que chamamos potencial búdico, de atingir a iluminação, que em alguns termos pode ser colocado como uma felicidade suprema. Mas é preciso uma renúncia, uma vida de renúncias para isso? Renunciar de amor, de bens ou não? Não. Em termos budistas, é preciso renúncia,
mas a renúncia é muito claramente definida. Eu renuncio, todo budista faz um voto de renúncia. Eu renuncio ao meu sofrimento. Essa é a renúncia budista. Não aos E para bens. isso, não. E para isso eu me empenho num treino espiritual, num caminho espiritual que me leva do ponto atual, onde me encontro hoje, até o ponto da felicidade suprema, da iluminação, do nirvana. Esse é o caminho espiritual budista. E a renúncia é a renúncia do sofrimento. Não é preciso renunciar aos bens materiais, ao amor, à família, ao dinheiro, a nenhuma situação de conforto. Nada disso é necessário. O que é preciso é saber que se eu me apegar a todas essas coisas materiais, ou mesmo pessoas, ou situações de vida confortáveis, se eu me apegar a isso, eu vou sofrer, porque em algum momento essas situações vão se transformar, vão mudar, porque tudo é impermanente. Então não devo me apegar a essas situações. Posso desfrutar de todas, mas se eu me apegar a elas, eu vou sofrer. Então não quero sofrer, a minha renúncia é com relação especificamente à renúncia ao sofrimento. E uma coisa interessante insistindo nessa visão budista de que tudo depende da sua mente, a gente pode comparar, às vezes, como reagimos, como duas pessoas reagem à mesma situação, né? Um exemplo, podemos estar em casa, eu e você, e o vizinho ligar uma música alta, né? E eu vou ficar nervoso, irritado, falar, puxa, meu vizinho está me incomodando com essa música, eu não suporto, eu vou lá. Você não está ouvindo essa música alta? Você pode falar, não, eu não estou ouvindo porque eu estou assistindo televisão. Aquilo apareceu na minha mente dessa maneira, me gerou raiva. Para você não gerou raiva. Então, na verdade, ter raiva, não ter raiva, sofrer com algum desconforto mental, depende da sua situação mental e não de condições externas. Se a gente treinar, a gente consegue se proteger dessas situações externas e desenvolver paz mental. Uma grande um remédio, eu concordo plenamente. Eu gostei dessa renúncia, que é da renúncia do sofrimento. Mas uma dica prática é a importância de apegar-se à alegria. A alegria, ela não só afasta o medo, como ela é um incentivo para você olhar o mundo sobre um outro prisma. Quando você tem humor nas relações, quando você tem humor na vida, nas relações de trabalho, enfim, em qualquer lugar, quando você aprende a rir de você mesmo, eu acho que você atingiu uma grande sabedoria na tua vida. Porque nós temos uma visão muito tecnicista, todo mundo quer ser igual a todo mundo. E eu digo, o que é mediocridade? Mediocridade não é pecado, é ser igual, né? Tá na média. E hoje as pessoas buscam por isso, ser medíocres. Quem sai ali daquele eixo, geralmente é chamado de visionário, de louco, alguma coisa. E se a gente pega os exemplos simples, o Walt Disney e tal, o Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, né? Então, se a gente pega, no dia de hoje, pessoas que decidiram fazer do humor um remédio, essas pessoas, elas vão muito além. Porque a mente também se abre, as portas da vida também se abrem. Ponto de Vista faz uma pausa e volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, o Ponto de Vista está de volta, falando de felicidade. Estamos na última parte do programa e acho que uma pergunta que teria que ser feita é sobre esse imediatismo de hoje em dia que acontece.
a Nádia já havia conversado comigo disso, as pessoas veem o tempo todo alguém postando momentos felizes na internet, por conversas via celular, tudo imediato, e acaba se sentindo às vezes infeliz, porque está ali, trabalhando, estudando, enquanto o outro supostamente está se divertindo, mesmo sendo uma visão fechada de um momento. O que você acha desse ponto? A pessoa se sente realmente infeliz de maneira errada, imaginando que o outro está mais feliz? Então, é interessante, né, que voltando agora em relação à sua colocação, as pessoas colocam momentos de felicidade achando que a vida só tem que ser daquele jeito. E às vezes a gente também tem dificuldade, né? Às vezes a gente tem algumas perdas, a gente tem algumas situações que não são aquelas que a gente sonhou ou teve como uma vontade, uma esperança. Mas só que aquilo não é eterno. Nem o sofrimento é eterno, não é, Newton? Nem a felicidade é eterna. Mas elas são momentos, só que quanto mais eu souber dominar essa percepção de não aceitar, e como bem disse o Newton no outro bloco, renunciar o sofrimento, quanto mais eu souber lidar, eu vou conseguir vivenciar uma vida de felicidade. Então, não há necessidade de eu ficar presa a achar que a minha vida só tem que ser feliz. Puxa, que bom que eu tenho desafios, que bom que eu tenho testes, que bom que eu tenho situações que faz com que acorde o potencial adormecido internamente para poder superar e fazer daquilo algo mais constante. Mas é importante a gente saber esse ponto que o outro também ele não é feliz o tempo todo e a gente não tem que sofrer imaginando que o outro é feliz. Porque acontece muito isso, eu tenho muitos relatos de amigos que falam isso. Na verdade, todo mundo, né, todos nós, cada um de nós, e inclusive os animais, fogem do sofrimento. Ninguém quer sofrer, né, nem os animais. O sofrimento ele é inerente ao ser humano? O budismo acredita que na situação humana que vivemos agora é inerente, né? Como eu já falei, todos nós em algum momento vai envelhecer, vai adoecer, vai se separar do que gosta, vai ter que se aproximar do que não gosta, são situações de sofrimento. Então, sobre esse aspecto, nessa condição que vivemos, o sofrimento de alguma maneira é inerente à condição humana, não é? Por isso que o budismo tem técnicas, explica métodos para você se proteger do sofrimento. Agora, a ausência de sofrimento para a gente, ou seja, o estado de felicidade, é tão importante para mim quanto é para todos os outros seres, inclusive os animais, né? Nós acreditamos que a paz no mundo não é possível se cada um e todos tiverem paz mental. Então, trabalha-se a felicidade não apenas para fins próprios, mas também para os outros, né? E o que a gente nota é que as condições externas mudaram, né? A gente estava falando agora há pouco do imediatismo do mundo que a tecnologia permite com essas tecnologias de comunicação rápida, internet, enfim, está todo mundo sempre plugado, sempre ligado, sempre conectado, mas o mundo nem sempre foi assim, né? Esses são desenvolvimentos tecnológicos modernos que não alteraram a condição de sofrimento. Quer dizer, sabemos da história que sofremos sempre pelas mesmas causas, né? Nossos desejos não são atendidos, né? A gente quer coisas que não vai conseguir ter. Essa é uma grande fonte de sofrimento. A gente deve escolher o que a gente quer, né? A gente pode escolher. Logo no começo do programa, o Evandro foi muito feliz quando colocou que a gente deve desejar as coisas. Desejar as coisas, muitas das vezes, pressupõe você fazer uma escolha. Nós podemos escolher. Né? Podemos escolher, não é o fato de você ter uma tecnologia desenvolvida que te conecta com todo mundo que vai te fazer feliz. Isso não é fonte de felicidade. A fonte de felicidade é a sua paz mental, é você desenvolver a sua mente independentemente de condições externas. O budismo acredita nisso, né? Evandro, mudando um pouquinho dessa linha que a gente está seguindo, mas a tristeza, ela pode levar a doenças como a depressão? Sim. Se a pessoa se focar muito naquilo? A depressão é uma doença grave. A tristeza, ela é algo que vem e passa. Então, por exemplo, perdi um ente querido. Ok, por um tempo eu vou ter aquele luto, é natural no ser humano.
Quando você percebe que aquilo passou do limite, a pessoa ela está muito exaurida, ela está muito para baixo, aí é hora de procurar ajuda. A depressão já é uma doença. A tristeza pode gerar depressão? Pode ser, sim, um ingrediente a mais. O Newton estava colocando uma coisa interessante e hoje, por que hoje se estuda tanto o estresse, a depressão, as síndromes do pânico, por exemplo, os transtornos de ansiedade, né? Porque as pessoas, elas têm muita pressa em ser felizes, né? E nessa pressa, a felicidade se perde, porque, na verdade, a gente busca tanto Acaba ficando falso até, né? É uma mentira completa. Porque, tá, ok, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela televisão, aquele aparelho, estiver naquela rede social, tal, cheguei aqui. Muitas vezes, o estado físico, emocional, mental e até espiritual com que eu cheguei ou fiz para atingir aquilo, me desligaram, desconectaram dos meus valores e isso tudo traz um peso muito grande. Mas, Evandro, você acha que o isolamento provocado principalmente pelas tecnologias, computador, internet, aumenta o estado de sofrimento da pessoa? Porque ela acaba deixando de ter o contato com as outras, ter o contato natural, a cabeça dela acaba se focando em alguma coisa ruim? Eu não sou contra a tecnologia, acho que a tecnologia é uma bênção, principalmente quando ela é atrelada à melhoria da qualidade de vida. Mas o modo como ela é usada pode... Hoje em dia, a Nádia está aqui do meu lado, eu mando SMS para ela, eu mando eu uso uma rede social para dar bom dia, boa tarde, boa noite, ou então comunico extremas mentiras. Por exemplo, teve uma época que algumas lojas colocaram seguranças e tal, porque as meninas, as adolescentes, se vestiam com as roupas da loja, iam lá no vestiário, tiravam fotos, né, com as marcas e postavam nas redes sociais. Olha que absurdo, chega. Uma vida de mentira, né? Elas saíam daquela loja sem ter levado nada, mas para o mundo, elas estavam ali na mais alta grife, né, digamos assim. Antigamente as pessoas mandavam carta, elas ligavam, elas olhavam nos olhos quando queriam comunicar. E aí você me diz assim, tá, mas às vezes tem alguém que mora lá do outro lado do mundo, da minha família, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Tem o e-mail, tem as redes sociais. Ok, isso é um caso. Cândido Portinari, estou vendo esses quadros lindos e me lembrei de uma frase do Cândido Portinari. Ele dizia que nós somos que nem mourões de fazenda. A gente só permanece em pé porque estamos um do lado do outro. E aí eu ressalto que mesmo ligados por arame enfarpado, que de vez em quando sai uma farpa aqui, uma farpa ali, por que as famílias eram mais congruentes, eram mais ligadas? Porque tinham essa questão da comunicação de uma forma mais pessoal, de uma forma mais verdadeira, mais intimista. A modernidade, ela ajuda. Então, se você me perguntar, é melhor o passado do que o futuro? Não. É melhor o hoje, que é o que eu tenho, né? Doenças que matavam há 20, 100 anos atrás não matam mais hoje. A tecnologia é boa, mas o isolamento, e aí, aqui a gente... Falta comunicação no dia de hoje? Seria isso, Nádia? Faltaria uma coisa? Desculpa te cortar, mas falta comunicação? Sim. Completamente. Estamos na era da comunicação e as pessoas não se entendem, porque elas fizeram dos objetos o seu valor maior e das pessoas o valor menor. Entendi. Bom, a gente já está quase encerrando. Tem alguma mensagem final para deixar, Newton? Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui dando meu testemunho, enfim, dando minha experiência pessoal, né, sobre o que aprendi com o budismo, principalmente em relação a esse tema, e poder compartilhar com vocês aqui essa experiência rica. Espero que, de alguma maneira, as pessoas que estão nos assistindo possam levar algum conhecimento a mais e abrir alguma janela para que possam trabalhar mais e fazer as escolhas certas para atingirem a própria felicidade e a felicidade de todos os seres. Existe uma receita para fazer as escolhas certas? Vamos observar nossa mente, né, vendo o que estamos apostando em coisas certas e coisas erradas, se aquilo que desejamos realmente é fonte de felicidade e, eventualmente, treinar, meditar, qualquer que seja o caminho escolhido, mas meditar em estados mentais virtuosos, porque a paz no mundo não é possível
se não cultivarmos cada um e todos nós a paz interior. Entendi. Nádia? Também quero agradecer, né, pelo convite, também podendo estar compartilhando sobre nosso conhecimento pela linha da meditação Raja Yoga da Brahma Kumaris. E dando seguimento do Newton, nós temos um slogan: quando eu mudo, o mundo muda. Então teria que ter a mudança em cada pessoa. Se eu não quiser mudar, minha vida não muda. Existe o primeiro passo, uma receita? O Ou primeiro passo é se sentir digna de ser feliz. E buscar isso dentro de si mesmo através do autoconhecimento e essa união com Deus. Gostar de si próprio seria a saída, Evandro? Olha, a Nádia e o Newton falaram coisas aqui sensacionais, eu aprendi muito. E ela disse uma coisa que eu concordo plenamente: quando eu mudo, o mundo muda comigo. Dificilmente alguém para quem você sorri vai te devolver uma cara feia. E mesmo que te devolva, não tem problema, você já deu alguma coisa boa. A gratidão é o primeiro passo para as coisas darem certo. Se você não é grato pelo que tem e pelo que é, essa questão da dignidade, essa questão da meditação, de olhar para si, a gratidão é um remédio, o humor é um remédio. E dentro disso tudo, buscar a humildade, né, está em buscar realmente, sem preconceitos, né? O preconceito é algo terrível, então, porque aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou de tal denominação, não vou aprender com... O mundo é maravilhoso, a gente aprende com todos os nossos irmãos, sejam de onde eles estiverem. E a vida é um tipo de coisa que a gente não sai vivo mesmo. O meu conselho é, erre bastante nas coisas, nunca nos valores, nunca nas coisas importantes. E aprenda a se divertir com isso. Errando, um dia a gente permanece de pé. E como a gente não sai vivo mesmo da vida, para que tanta preocupação? Para que tanto acumular coisas desnecessárias? A gente sempre pode, através da gratidão, servir o próximo, ser útil na vida. E aí, eu reafirmo até isso que a Nádia falou, quando eu mudo, o mundo muda comigo. Eu aprendi, hoje eu tive uma aula aqui com o Newton, com a Nádia, nessa interação, e a tudo isso eu sou muito grato. Muito obrigado. Obrigado, Evandro. Obrigado, Nádia. Obrigado, Newton. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre felicidade. Até a próxima.